Eu acho que para o trabalho em televisão você tem que escutar. Você tem que escutar seus pares, você tem que escutar a sua equipe, você tem que escutar o seu ator. Porque você pode chegar com uma leitura de cena e o ator lê de outra maneira, e você, se você foi, não, eu não pensei assim, eu pensei assado. Não, você tem que escutar o autor. Porque muitas vezes ele conhece personagens melhor que você. E a escuta para sua equipe, né? Escuta para sua equipe de criação, escuta para sua equipe de diretores. A televisão talvez seja muito mais escuta do que qualquer outra coisa. Olá, eu sou Leandro Guima e esse é o Matei Odete. Essa que você acabou de escutar é a Maria de Médicis, diretora, produtora, ouvinte, diaba. Maria, como que o bichinho da direção te mordeu? Conta mais. O bichinho da direção começou a me morder enquanto eu fazia a Cal. Eu vim em 88 para o Rio para fazer a Cal, para estudar teatro, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria estar naquele ambiente, mas ainda não tinha muita certeza. Então, eu fui fazer a Cal, a formação como atriz, né? Fiz 4 anos de Cal, mas um dos professores que eu encontrei na Cal foi o Moacir Góes, que na época era um dos encenadores, estava fazendo escola de bufões e tal. E o Moacir, como meu professor, uma vez me chamou para o lado e falou: Maria, você tem uma visão crítica muito interessante da cena. Você já pensou em direção? Porque eu acho que você tem um olho para isso, você tem uma sensibilidade para a cena que é do diretor, até mais do que a atriz. Eu era péssima atriz, era canastrona, péssima. E aí o que aconteceu? Quando eu me formei na Cal, o Moacir estava montando o Gigante da Montanha do Pirandello e ia montar em seguida alguma peça, já não me lembro qual era, e uma amiga minha, uma grande amiga minha, minha comadre, era assistente dele na época, a Cristina Ribas, e ela estava saindo, e ela falou: cara, acho que você podia ligar para o Moacir e perguntar se ele quer você como assistente. E aí eu liguei para o Moacir, ele estava fazendo Romeu e Julieta também na época, e eu lembro que tinha uma fala qualquer do Romeu e Julieta que era algo como: eu sou o homem que você precisa. Aí eu brinquei com isso, eu falei: Moacir, eu sou o homem que você precisa para esse cargo, quero ser sua assistente. E aí eu comecei a trabalhar com o Moacir, a gente começou a trabalhar numa montagem de Epifanias, do Strindberg, que eu, inclusive, traduzi junto com a Clara, a irmã dele, nós fizemos a tradução juntas e a adaptação, né, para teatro. E aí eu comecei a ser assistente do Moacir, aí fiz algumas peças como assistente do Moacir, fiz essa Epifanias, fiz a remontagem da Escola de Bufões, fiz o Comunicação Academia com o Ítalo Rossi, que foi uma aula para mim, assim, absoluta. E aí depois eu saí, eu resolvi não trabalhar mais com o Moacir e eu fui fazer assistência de direção dessa amiga que tinha me indicado, a Cristina Ribas. Ela estava montando a Valsa número 6 com a Maria Luísa Mendonça, que era da minha turma da Cal. A gente é muito amiga desde os 18 anos, eu e a Maria Luísa. E a gente era colega na Cal, a Cris estava montando Valsa, me chamou para ser assistente. Eu era assistente, operadora de som, operadora de luz, aquelas coisas de teatro, né? E na época a Luísa namorava o Maurinho Mendonça. E aí o Maurinho foi nos ensaios, assistiu não sei quem, um dia ele me chamou e falou: as pessoas sempre me mostrando o meu caminho, né? Engraçado. As pessoas sempre me puxando para o meu caminho. E ele me chamou e falou: cara, eu acho que você tem um super pique para televisão. Eu vou começar a dirigir uma série chamada Memorial de Maria Moura. Acho que você não pode entrar como assistente de direção, porque você não tem noção do que é televisão, mas você pode entrar como produção. E aí o Maurinho me indicou, eu lembro que eu fui ter uma entrevista com o Rogério, que era o produtor, e ele, tipo, me aceitando assim, porque era o Maurinho que estava indicando, mas meio sem fé, tanto que eu comecei como auxiliar de produção. Eu literalmente servia café e água no set, eu fazia esse trabalho meio de boy. E logo nas 2 primeiras semanas eu já me destaquei bastante, e aí o Rogério falou: olha, vou te promover para assistente de produção. E tem até uma história muito engraçada do Memorial, porque eu nunca tinha pisado num set, né? E aí eu lembro que eu fui para o set com o Maurinho e Maria, pede para desmontar o carrinho. Aí eu olhei em volta, falei: caralho, essa minissérie é de época, não tem uma porra de um carro aqui, que carro que tem que desmontar aqui? Aí eu falei: bom, vou falar alto no meio do set e vou olhar o que acontece. Eu falei: gente, desmonta o carrinho! E fiquei olhando. Aí eu vi a maquinária indo lá desmontar o traveling e tal, não sei o que. Eu falei: isso é carrinho. Aprendi ali. E também, num set também, acho que foi até no mesmo set, ele falou: Maria, limpa o campo para a gente gravar.
Só que eu não tinha noção de lente. Então, eu, basicamente, fiz todo mundo sair de quase o set inteiro, quase 360, ficou todo mundo num cantinho, e as pessoas, mas é tudo isso que tem que limpar, mas tá todo mundo aqui atrás de mim, tipo, não tinha noção. E foi aí que eu encontrei a Denise, né? A Denise era uma das diretoras de Memorial de Maria Moura, e eu fiquei muito impressionada, né, de ver, porque era só homem, nessa época só tinha homem na TV, só homem, né? E os assistentes, diretores, era tudo homem. E aí eu fui num set da Denise, porque eu sempre gravava com o Maurinho, mas aí tinha um set onde era a casa da Maria Moura, em Teresópolis, que a Denise, eu comecei a trabalhar com a Denise ali. E, cara, era batalha, cavalo, 300 figurantes, era uma loucura. E aí eu vi a Denise comandando aquilo ali, eu falei, cara, olha, é um lugar que a mulher pode também, né? É um lugar que a mulher pode performar, a mulher pode ocupar esse lugar. Então a Denise me mostrou que eu podia ocupar aquele lugar. E a sensibilidade dela, né, que era um outro olhar, assim. A Glória Pires teve um momento que quase só queria gravar com ela, porque tinha essa sensibilidade de mulher, né, era um outro trato. E o Memorial foi uma experiência incrível, porque a gente passou 40 dias em Tiradentes, gravando a cidade inteira, né, depois em Teresópolis 2 meses, né, era a época dessas mega produções de séries da Globo com Manga, que era um louco, mas sabia tudo de televisão, né, era um gênio absoluto. E aí, logo depois disso, eu fui ser assistente de produção de outra série, que foi Incidente Antares, que foi na sequência com o Paulo José, e na sequência fiz assistência de produção também em Engraçadinha, que tinha Denise também, e Johnny Jardim e tal, e foi muito legal. E aí me chamaram na sequência para fazer assistência de produção do Brasil Legal. E aí eu fiz um tempo assistência de produção do Brasil Legal, viajando com a Regina, né, um outro tipo de trabalho, mas que também me deu outras canchas de TV, né, esse tempo todo aprendendo aquilo que eu não tinha ideia do que era, né. Quando eu estava no final do trabalho no Brasil Legal, a Ana Margarida, que era chefe de elenco da Globo na época, estava procurando alguém. Ainda não tinha produção de elenco como tem hoje em dia, de cada produto tem um produtor de elenco. Você tinha um hub, né, de produtores de elenco ali na Lopes Quintas, que funcionava numa casa, que escalavam todos os programas juntos, faziam os testes para oficina, etc. E aí a Ana estava procurando um perfil que unisse alguém que tivesse noções de produção, mas que entendesse de ator. E aí me indicaram, falaram, olha, essa menina estudou teatro, tem noção de atores e é assistente de produção. E aí eu comecei a trabalhar com a Ana, que aí foi uma outra coisa que me fez crescer no lado da escalação de atores para a TV, que é completamente diferente, né? No teatro eu posso fazer uma senhora de 80, uma criança de 10, em televisão não, né? Em televisão é diferente. E aí comecei a escalar junto com a Ana, e aí começou a coisa do um produtor de elenco por produto, aí eu fiz a produção de elenco do Maurinho, de novo, em Dona Flor, e fiquei muito tempo como produtora de elenco. Aí a Denise me ligou e falou, Maria, eu vou começar a fazer uma novela. Eu queria saber se você quer ser minha assistente. Eu falei, Denise, eu não sei se eu sei ser assistente, porque eu vou ler uma cena, eu não sei que você tem que pedir 5 figurantes ou 50. Não tem noção. Quer dizer, eu tenho um pouco de noção do trabalho de assistente de direção, mas não tanta. Ela falou, não, mas a gente joga junto, eu vou te ensinar, vai ser ótimo. E aí o meu primeiro set como assistente de direção foi na Áustria, fazendo Torre de Babel. Com Tarcisão e Glória já de cara, assim. Tarcisão, Glória e Natália do Vale, de cara e inglês, austríaco, falando fecha a ponte, abre a ponte, loucura. Tinha uma coisa que foi muito legal dessa viagem, muito engraçada, né, dessas coisas, que a gente tinha uma cena que era quando a Natália do Vale encontrava o Tarcísio Meira, ela vinha linda na ponte, toda vestida meio de branco, e com um grupo de 6 advogados, e brilhando. E aí a gente falou com a produtora do local, falou, a gente precisa de um grupo de 6 advogados, figurantes. Só que ela escalou 6 advogados. Então, os advogados, uma hora, falaram, cara, a gente vai embora, acabou, a gente não tem mais tempo para isso. Então, foi das primeiras vezes que a gente fez a parte da figuração antes do elenco. Tipo, a gente gravou a primeira parte dos figurantes para liberar, e depois o Tarcisão, a Glória. Mas você já tinha claro de, tipo, quero ser diretora ou não? Vamos lá, porque, assim, eu estou ainda nova e preciso buscar saber como é, enfim.
eu acho que naquele momento eu estava começando a descobrir isso, começando a descobrir o bichinho da direção, já achando graça. Eu fui assistente nessa novela, não só da Denise, como do Zé Luiz Vilamarim, como do Carlinhos Araújo, só uns bambas, assim. E eu lembro que um dia, foi a primeira cena que eu dirigi na vida, a Denise me passou uma decupagem de cena, falou, vai lá, decupa essa cena, vai ser assim, a câmera vai ser assim, assado, vai ser vindo aqui, vindo ali, prepara tudo que eu vou chegar atrasada, e quando eu chegar eu gravo. E era uma cena com a Adriana Esteves, que fazia Sandrinha, e o Marcos Palmeira. Eu montei a cena, não sei o quê, eu falei, não, gente, agora a gente espera a Denise para gravar. Aí a Adriana falou, não, Maria, grava você. Ai, será? Adriana, será? Grava, ela vai adorar, grava. E aí eu gravei essa cena, que é a minha primeira cena que eu gravei na vida, com a decupagem da Denise, mas eu gravei. Que foi super legal, a Denise chegou, adorou, papapá. Porque deve dar um puto orgulho você falar, cara, eu tô pondo uma outra mulher para dirigir aqui, claro. Um bando de macho escroto, não? Não, e a Denise tinha muito essa preocupação de formar mulheres, de botar mulheres para direção. Isso sempre foi uma preocupação da Denise. Em Torre de Babel já tem outra história de primeira direção minha, que eu saí de férias, aquelas coisas que tem que tirar férias, né, por causa de férias que vencem, essas coisas, tirei férias. Vocês ouviram aí uma participação especial de um cachorro. Cachorro? Cadela? Quem que é? Conta mais, Maria. O Juca, ele não é um cachorro, ele é uma peste. Ele é carente, ele é cachorro de pandemia e ele é louco por mim. Eu não consigo mais trazer um namorado para casa, porque o Juca ataca todo mundo. O Juca acabou com a minha vida sexual. E todas as minhas reuniões e qualquer evento social que eu queira fazer na minha casa, porque o Juca, ele é desnorteado, ele é ligado no 320. No dia seguinte, tinha um estúdio que eu ia fazer com a Denise, que começava às 10 da manhã. Geralmente, o estúdio começa às 1 da tarde. Cheguei lá, 9h30 da manhã, tal, vendo se tudo estava certo. Falei, cara, cadê a Denise? Denise não está chegando. 10 horas, 10h15, Denise não chega. Aí liguei para a Gogó, a mulher da Denise, falei, cara, cadê a Denise? Ela falou, ué, tá na terapia, o estúdio não é 1 hora? Falei, caralho, o estúdio é 10. Aí o produtor chegou para mim, produtor de campo, falou, cara, você vai ter que dirigir, você vai ter que gravar, você não fecha o plano. Cara, era cena com Tarcisão, Maitê, Tony Ramos. Entrei, marquei cenas, dirigi, não sei o quê, papapá, ok, tudo certo, nervosa pra caralho. Sentei no switcher e me lembrei, não tinha diretor de imagem, porque a Denise corta. Então, quando era Denise no estúdio, não tinha diretor de imagem. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Corta, Maria. Cara, aí eu, porra, primeira cena dirigindo, tendo que cortar, que é difícil pra caralho, né? Nunca mais eu cortei na vida, a não ser nesse dia. E aí comecei a cortar, daqui a pouco tinha um produtor executivo, todo mundo na suíte, todo mundo tenso, não sei o quê. Gravei a cena, cortei. Aí o Tarcisão entrou no estúdio para falar, e aí, como foi? Tudo bem? Eu falei, ai, Tarcísio, desculpa que eu errei muito o corte, porque eu nunca cortei. Ele falou, você que estava cortando? Eu falei, ele, caramba, menina, sua primeira cena você dirigiu e cortou? Eu falei, pois é. Denise chegou, e o que eu estava indo bem, nesse momento já tinha chegado um diretor de imagem, ela falou, você tá bem? Então tá, eu vou cortar o cabelo, fazer uma escova, não sei o quê, você continua aí dirigindo. A Denise sempre foi muito generosa, Maurinho também, Maurinho e Denise são muito generosos com a coisa de dar a direção, muito mais generosos que eu sou mais fominha. Eles não, eles são muito generosos. E aí, depois disso, eu fui fazer Força de um Desejo com o Maurinho, de novo. Fui fazer e também já dirigi muitas cenas, dirigi inclusive, o Maurinho, numa sexta-feira me ligou e falou, cara, amanhã eu não vou conseguir ir. Amanhã tem a cena da passagem de tempo, do parto da Ana Carbatti, ela tem um bebê, o bebê vira um menino. Falei, mas como é essa passagem? Ele, pensa aí, cria aí. Eu, caceta. Aí fiquei matutando, cheguei lá, era uma tapera, assim, né, a casa de escravos, assim, na senzala, e aí eu falei, legal, então eu vou fazer o parto, e aí depois dos fechados do parto, eu dou um geral aqui pela janela, eu vejo ela com o bebê, eu passo, paro na porta, computação, quando eu saio pela porta, já tem ela com o menino pequeno, brincando, não sei o quê, e ficou super legal, e ficou bem bacana, e foi, Maurinho adorou, Gilberto adorou, então em Força de Desejo eu comecei a já dirigir um pouco, e aí, Estrela Guia, primeira novela que eu dirigi, Estrela Guia, depois fui dirigida Contra o Pecado, aí sim eu já tinha uma filha, porque eu conheci o pai dos meus filhos em Força de um Desejo.
Eu brinco muito que eu falei, eu me apaixonei em Força de um Desejo e me separei em Sensato Coração. Ainda falando de Denise, o que você acha que é o maior ativo dela enquanto diretora? Que eu sei que nesse caso se confunde, porque eu sei o quanto você é amiga da Denise, as filhas de ambas, né? Tem toda uma relação maior, né? Mas o que você acha assim que é a grande marca da Denise enquanto diretora, assim, sua opinião, óbvio? Eu acho que a Denise, das coisas que eu mais gosto da direção da Denise é a sensibilidade com o ator. Assim. Eu acho que a Denise sabe tirar do ator e tem um jogo com o ator de uma generosidade dela e do ator. Essa troca que ela tem com o ator é muito rica. E assim, eu adoro quando eu trabalho com a Denise, quando eu trabalhava com ela como diretora e ela diretora artística, que ela trazia, engraçado, a gente começava a ler uma novela e ela trazia uma imagem, um quadro, uma foto, não sei o quê, uma coisa. E ela falava, a novela é isso. Essa foto, esse quadro, essa música. E, a partir disso, a gente construía o conceito da novela, mas ela trazia uma imagem que dava um norte para todos os departamentos e para nós, diretores, pensarmos o que era aquela novela. E, a partir daquilo, ia crescendo. Né? A partir daquilo, a gente trazia outras fotos, outras imagens, outras músicas. Os departamentos traziam suas visões, outras músicas, outras coisas, e a gente ia, né, a partir desse momento. Eu imagino que o processo de produção mudou muito, né, daquela época, final dos anos 90 para cá. Você contou dessa história, preciso pensar a cena agora. Até hoje é assim, no sentido de, tipo, pela produção industrial que é fazer uma novela, você não tem necessariamente aí 2, 3 dias para fazer a cena dessa forma, desse jeito. É meio chegou no set, vamos lá e beijo e arrasa. Você tem, porque você recebe na sexta-feira o roteiro que você vai gravar a semana inteira seguinte. Você estuda aquele roteiro. E tem uma coisa que eu aprendi com o Paulo José. Ele falava, olha, vocês vão ter 30 cenas por dia. Obviamente, vocês não vão fazer 30 cenas maravilhosas, extraordinárias, até porque tem cenas que são só passagem, que não tem importância. Então, quando você olha um roteiro, você vai naquele roteiro escolher quais são as cenas importantes daquele dia, daquele roteiro. Então, você vai gastar o seu tempo naquelas. Então, você sabe que naquela cena você vai gastar, de repente, 2 horas. E aí você vai ter que fazer 4 cenas em meia hora depois para ganhar esse tempo. Mesmo, acho que funciona até artisticamente, né? Eu não sei, em termos de produção, se você fica aquele diretor que quer gastar 4 horas em cada cena, a equipe fica maluca, dá overtime, enfim. Não dá, orçamento, horário, tudo. E tem uma coisa que acontece muito com os diretores jovens, assim, você começa a escalar os diretores mais jovens com poucas cenas talvez não tão importantes, e aí eles querem fazer daquela cena, então eles pedem steadicam, pede grua, pede não sei o quê. Eu lembro uma novela que eu fiz com uma diretora, e ela fez uma cena que ela usou grua, ela usou steadicam, ela usou não sei o quê, e eu falei, amor, você tem que pensar, porque isso também aprendi com o Paulo José. O Paulo José falava, no cinema você pensa o plano. Quando você pensa, e o longa, né? Mas quando você em TV, você tem que pensar a cena, mas você tem que pensar aquela cena no capítulo. Então, essa menina, eu vi a cena e eu falei, amor, eu assisti essa cena e eu achei que esse personagem ia matar alguém. Tanto que eu falei, não pode ser só uma ida dele para aquele lugar, alguma coisa vai acontecer, ele vai matar alguém. Então, você tem que pensar, quando você vai fazer uma cena, você tem que pensar no todo do capítulo. Você não pode dar uma importância extremada para uma cena de passagem, porque aquilo confunde o espectador, né? Ele presta atenção, ele fala, calma aí, que vai acontecer alguma coisa. E, de repente, não vai. Aliás, esse é um dos papéis do diretor-geral ou da diretora artística, conseguir sempre arrumar o prumo. Tem uma coisa que eu acho que é tão importante quando você faz uma novela, quanto a escalação do elenco, é a escalação da sua equipe, né? Que equipe vai fazer aquilo junto com você? Então, além do óbvio da equipe de arte, figurino, cenografia, quem vai colar naquilo com você tem que fazer uma boa escalação. Como você escala um time de futebol, você escala os seus diretores. Quando você faz novela, você vai ter que ter um diretor, pelo menos, que grava pra caralho. Que vai para a cidade cenográfica, consegue gravar 15 cenas, que vai para o estúdio, consegue gravar 30 cenas. Você tem que ter o diretor gravador. Tem que ter. Porque senão você põe uma novela das 9, você não põe no ar se você não tiver um diretor gravador. Você tem que ter esse. Ao mesmo tempo, você tem que ter um diretor que talvez faça ação bem, né? Porque não é todo mundo que faz ação bem.
eu sofro para fazer ação, até faço, razoavelmente, mas eu tenho, por exemplo, nas últimas todas as novelas que eu fiz, eu tinha sempre o Cristiano Marques, o Kiko. O Kiko faz ação muito bem, então eu sempre botava ação para o Kiko, porque eu sabia que o Kiko fazia bem, com um tempo bom, sem pirar, mas trazendo uma coisa nova, inédita para aquilo. Então eu tinha, sei lá, o gravador, o Kiko para ação, e aí eu falo que você tem que sempre ter o diretor poeta, que de repente é um diretor que você vai dar 2 cenas que não vai conseguir fazer mais do que 2 cenas naquele dia, mas ele vai fazer aquela cena do sonho, aquela cena que dá o cinema da novela, né? Eu tenho os meus diretores poetas, que eu sempre chamei, uma foi Luísa Lima, que está aí mostrando a poeta que ela é, né? A Lu, eu lembro quando eu li Babilônia, a sinopse de Babilônia, eu liguei para a Lu e falei, cara, eu vou te mandar a sinopse, você já vai começar a pensar na seguinte sequência, que é o encontro do Chay e da Luísa, o encontro deles de moto, eles indo para o baile de Madureira. Falei, Lu, prepara essa sequência. Eu nem falei com o Denis ainda, mas você prepara essa sequência é sua, você passa o início da novela só pensando nessa sequência. Né? A Lu é minha diretora poeta número 1, que aí agora é uma diretora poeta absoluta, como tinha certeza que ela seria, né? Porque ela sempre foi muito genial. A Noa Bressani também, a Noa sempre dava coisas para ela que... A Noa é as duas coisas, porque a Noa é gravadora, mas a Noa é poeta também. E o Spencer, que é meu xodó baiano, esse é uma coisa, ele é uma delícia de poeta, de coisa, eu acho o Spencer incrível. Então você tem que montar bem essa escalação de diretores, né? Para você ter, porque você precisa de todos esses lados. E aí, quando você pega um roteiro, para escalar o roteiro, né, quem vai gravar cada frente, você tem que ter esse olhar, né? Não adianta você botar o Spencer para gravar 32 cenas de blá, blá, blá no estúdio. Ele vai ficar chateado, ele não vai curtir fazer aquilo, né? Então, assim, eu acho que é uma das coisas que, como diretor-geral, como diretor artístico, eu sempre fiz a escala de direção. Sempre fiz muito junto a da Denise, né? E sempre fazia quando eu era assistente da Denise, eu fazia um plano de escala que ela olhava, aprovava. A produção nunca saiu de você, né? Nunca. Mas isso, eu agradeço até hoje, Maurinho, ter entrado como produção, porque, assim, tem uma coisa, a produção não me engana. Eu sei o que pode ser feito, o que pode não ser feito, mas eu também não enlouqueço a produção com o que eu sei que não dá para ser feito. Eu não peço o impossível. Às vezes eu peço o muito difícil, mas o impossível, eu não peço que eu sei que não vai ter, que só vai estressar todo mundo, que vai ser uma coisa horrorosa. Então, assim, tem que ter esse jogo. Você tem que pedir o muito difícil, mas o impossível, não. Então, acho que a produção, essa passagem toda pela produção me ajudou nisso. Ao mesmo tempo, a produção não pode falar, isso aqui não dá. Dá sim, dá. Claro que dá. Eu acho que isso, por exemplo, me enriqueceu muito, porque eu faço, como diretora-geral, principalmente na minha parceria com o Denis, né? Eu sei fazer um planejamento de uma novela das 21, que é uma loucura. Eu sei fazer um orçamento de uma novela das 21. Nunca estourei orçamento nenhum em nenhum dos trabalhos que eu fiz. Geralmente eu devolvo o dinheiro. Aqui a Maria começa a desvendar um dos maiores dilemas para mim, que é a diferença entre a direção artística e a direção geral de um produto. Assim, a direção geral, ela é a que conceitua também, né? A direção geral conceitua uma novela. Depende muito dos seus parceiros, né? Não conceitua uma novela sozinha. Eu, quando começo, assim, por exemplo, eu tenho um parceiro que eu faço tudo, que é o meu único desespero de sair da Globo e não trabalhar com ele, que é o Henrique Salles, que é meu diretor de fotografia. Então, assim, eu penso a novela, eu falo, Henrique, vamos pensar isso aqui. Eu tenho essa ideia aqui, me traz as suas ideias. Então, eu conceituo sempre junto com o diretor, principalmente com o diretor de fotografia, no caso do Henrique, porque a gente é muito parceiro, mas sempre com a direção de arte, com figurino, com cenário. Você tem que conceituar essa novela junto, porque assim, não existe, gente, em televisão nada que não seja em equipe, né? Um diretor só não faz porra nenhuma se ele não tiver uma equipe de criação com ele. O diretor geral, ele além dessa parte chata toda, ele também é o diretor que conceitua, ele é o diretor que escala elenco também, ele faz tudo isso com o artístico. É claro que depende de cada artístico, né?
Com o Denis, assim, eu sempre conceituei, sempre escalei elenco, sempre trouxe... Denis é muito generoso, né? Então, sempre tive esse espaço todo, e ele sempre teve a generosidade também de me ajudar nas guerras, porque ele é o Denis Carvalho. Então, se o Denis Carvalho falar lá em cima, é diferente que a Maria de Médici falar lá em cima. Então, assim, eu acho que a gente fazia uma dupla muito boa nesse sentido. Tem diretores que são mais centralizadores. O Jorginho é super centralizador. O Jorginho nem trabalhava com o diretor-geral. É ele que conceitua, é ele que planeja, é ele que faz tudo. É ele. E é assim que ele trabalhava. Não é melhor ou pior, é o jeito dele. E aí eu lembro que eu cheguei na reunião do Checham, todo mundo falando, falei, olha, eu acabei de fazer 2 novelas com o rei das novelas das 7, que é o Jorginho, né? É o rei da novela das 7. Era o rei, era o dono da novela das 7, né? E assim, eu até não tinha muitas coisas assim estéticas do Jorginho são muito diferentes de mim, né? Eu discordava de muitas coisas. Eu sempre brincava quando eu falava, essa luz está linda. Eu falava, muda, gente, Jorginho vai odiar. Se eu tô achando vai achar escuro, vai achar contrastado, não vai gostar de nada disso. Mas com o Jorginho eu aprendi muito dessa leveza da novela das 7, né? Desse olhar da novela das 7, que é um olhar diferente. O Paulo José também, sempre Paulo José. E ele falava, cara, a novela das 7 é aquela novela que tá o liquidificador batendo, a cozinha rolando solto, os filhos fazendo bagunça. Ela tem que ser uma novela loud, ela tem que chamar atenção. Por isso que a novela das 7 é aquele fuzuê, né? Eu acho a novela das 7, às vezes, até mais difícil de fazer do que a novela das 9, porque a novela das 7 ninguém senta e conversa, né? Novela das 7, a pessoa senta, conversa, sai do carro, pá, tum, é muito... E que é esse estilo de direção do Jorginho, né? Que você fala, mas tem que subir, você tem que ir tricotando ao mesmo tempo. Jorginho me ensinou muito isso, sabe? Eu tinha realmente muitas coisas diferentes dele esteticamente, mas eu aprendi muito mais a marcar o ator num diálogo. O Jorginho falava, tira todo o sofá, não quer ninguém sentado falando. Ninguém vai sentar e falar. E isso me ensinou muito a marcar o ator num diálogo, e não ser realmente aquela coisa que senta no sofá e fala, né? Então, quando eu cheguei em Xerixam, eu falei, gente, eu tô vendo o rei da novela das 7. Aprendi isso, aquilo, né? A leveza, a luz, a marca. Isso realmente o Jorginho me ensinou pra caralho, assim. Eu acho que os meus 3 grandes mestres me ensinaram muito, né? Denise, o Denis e o Jorginho. Não esquecendo o Mauro, me ensinou pra caralho também, me deu muita oportunidade. É o cara que me inventou como televisão. Mas eu acho que todos têm características diferentes e todos eu acho incríveis. Assim, eu acho que são maneiras de trabalhar diferentes, mas todas funcionam pra caralho. Assim. Você acabou contando já um pouquinho de Denise, do Jorginho e do Denis. E aí eu acho que tem essa questão de clima do set, né? E que sei que cada um também tem a sua temperatura. Como lidar com uma novela que não está indo bem e você ter que ser ali a maestrina que tem que não deixar a peteca cair? Assim? Então, eu vou voltar no Denis, que o Denis me ensinou uma coisa incrível sempre. Ele falou, lá nas primeiras novelas que eu fiz com ele falava, Maria, a gente novela, a gente casa 1 ano com essas pessoas. Então, às vezes, se tiver um talentosinho, mau caráter, chato pra caralho, e um talentoso, gente boa, eu vou escolher o talentoso, gente boa. Porque o set é uma coxia, você vai passar 1 ano colado com aquelas pessoas, tanto de elenco quanto de equipe. Então, a escalação de uma equipe, de um elenco, do Denis, sempre passava muito por pessoas que iam fazer um set feliz, né? Pessoas que iam se divertir. A gente tem uma coisa que o Denis, a gente fazia sempre, que eram as cenas falsas, né? Toda novela, o Denis tem o seguinte rotina, a gente se encontra 10 da manhã, na edição, a gente vê o capítulo que vai ao ar daqui a 1 semana, fecha aquele capítulo, todo mundo vê junto, cada diretor viu e montou a sua cena separadamente, e a gente vê junto para fechar o capítulo, eu, Denis e todos os diretores e todos os assistentes têm que estar lá. Tenham eles até 4 da manhã, tenham eles indo gravar até 6 da manhã, todo mundo tem que assistir a edição junto 10 da manhã. Que eu acho incrível, porque todo mundo vê a novela junta, vê o que funciona. Por isso, a novela fica com a mesma cara e não fica parecendo um picote de vários diretores, né? Às vezes, eu fui ver algumas séries agora, né? Acompanhando, eu falei, gente, parece que tem 3 diretores diferentes. Não parece a mesma pessoa comandando.
E eu acho que essa obrigação do Denis, que a gente muitas vezes achava um saco, que falava, caralho, sábado, 10 da manhã, eu nem gravo, vou ter que ir para o Projac. Mas todo mundo ouvia o Denis falando das cenas, me ouvia falando das cenas, ouvia os poréns, os entretantos, os elogios, o que funcionava no capítulo montado, o que não funcionava. A gente combina, todos os diretores e o Denis também, a gente grava cenas falsas durante o estúdio e a gente combina com o editor e ele põe isso no produto final. Então, às vezes, o Denis está assistindo uma cena, eu lembro que a gente fez isso em Insensato Coração uma vez, ele estava assistindo, era uma cena da Paola e da Camila, discutindo, daqui a pouco a Camila anda em direção à Paola, agarra a Paola e beija ela na boca. Então, a gente fazia esse tipo de cena e botava no capítulo. Então, quando o Denis via, ele levava um susto, e ele fazia. Ele fazia. Eu lembro que no Insensato, o Lázaro tinha um problema, um câncer na próstata, uma coisa assim. E aí o Denis gravou a cena dele com o médico. E a cena normal, a gente sempre grava a cena normal e depois a gente grava a cena falsa. E aí ele fala, doutor, mas eu vou ficar assim, com essa voz, para a vida. Nunca mais vai acontecer. Ele fez um também, que a Camila, uma hora, ia namorar o Fagundes. Aí era ele no barco, não sei quem, e geralmente você não avisa o outro ator. O outro ator leva um susto na cena também. A fulaninha, Camila, que eu não lembro o personagem, foi lá agora, depois que namorou o Fagundes, eu tô com uma mania de fio terra. Ela fica enfiando o dedo no meu cu, enfiando no meu cu. E o outro ator, assim, outro ator apavorado com o texto. Ou a gente faz assim, tem um ator de outra novela, tipo, a gente fazia os monges de Joy Rara entrar em cena. Todo ator que passava, a gente fazia uma cena falsa e botava no meio de edição e todo mundo via junto. E um dia foi uma cena falsa ao ar, não no capítulo, na chamada, porque a chamada pega antes de estar montado. Então eu recebo uma ligação da Luísa Cardoso, desesperada, sangue bom. Maria, a minha funcionária me ligou perguntando, a senhora agora vai ter um caso com fulaninho? Porque eu acabei de ver uma cena, a senhora sentada no colo dele. Eu falei, caralho, cena falsa! A chamada pegou e botou a cena falsa no ar com chamada. Depois que foi ao ar, então, a cena falsa na chamada, a gente ficou mais cuidadoso ainda. No final, a gente fazia um DVD com todas as cenas falsas. Maravilhoso, era divertidíssimo. Isso gerava uma alegria no set. Todo mundo falava, né? Os atores diziam, vamos fazer uma cena falsa hoje? Vamos fazer uma cena falsa assim? Vamos fazer uma cena falsa assim? E isso ajudou a gente muito em Babilônia, né? Porque Babilônia tinha um astral muito grande, tanto do Denis quanto meu, quanto da Glorinha, da Adriana, do Cassinho. Era todo um elenco muito alto astral. Eu lembro que uma vez a Adriana e a Glorinha, em Babilônia, combinaram de, numa cena que o Cassinho tinha um texto enorme, né, que é esse texto de empresa, aí elas começavam a dormir na cena. Não, desculpa. Sem avisar o Cassinho, todo mundo começava a dormir. Então a gente criou um clima de alegria. Outro dia eu estava falando com a Camila, né, de Babilônia, dificuldade de Babilônia, ela, cara, mas você sabe que eu lembro de Babilônia só com alegria. Eu só lembro de Babilônia sendo um set divertidíssimo, da gente se divertindo, das festas, da alegria. E eu lembro quando acabou, a Mônica e o Silvio, eu lembro que eles vieram falar comigo, falaram com o Denis também, obviamente, falaram, a gente quer agradecer, porque vocês conseguiram manter um astral de uma equipe, de um elenco, de um puta fracasso, a gente só ouviu elogios a vocês e a maneira como vocês guiaram esse Titanic, entendeu? Que eu acho que assim, você não pode fracassar com o fracasso, né? Você tem que manter, eu digo que uma novela das 9 é um Boeing no ar, você tem que manter aquele Boeing no ar. Se você começar a tropicar, o Boeing cai. Então, você tem que manter aquele set vivo de alguma maneira. Eu sempre digo, tem algumas novelas que eu não gosto de fazer, mas eu sempre acho alguma coisa naquela novela que me faz feliz, que me desafia e que me emociona. E eu acho que quando tem esses fracassos, a gente vai achando isso. E a gente vai achando a chave da alegria também. Eu acho que o que salvou a gente muito em Babilônia, todos, foi a chave da alegria, assim. Isso vem do Denis, com essa história de escalar bem um elenco, escalar bem uma equipe. Isso eu aprendi muito com ele. Muito, assim, e pretendo fazer isso a minha vida toda, assim. Você não tem um dia sem telefonemas, sem problemas, sem coisas que você tem que cortar, sem coisas que você tem que mudar. Assim, eu tive labirintite por estresse, eu quebrei a perna, eu tive um síndrome de pânico, eu tive tudo isso em Babilônia. Mas nada disso que eu tive eu passei para a minha equipe, para o meu elenco. Eles nunca souberam que eu tive nada disso. Assim, isso eu guardei para mim. Foi difícil pra caralho, mas
eu tenho também memórias sensacionais de Babilônia, assim, muito felizes. Ô, Camila Pitanga, você pode falar um pouquinho da Maria de Médicis, por favor? Bom, eu trabalhei com a Maria de Médici, eu acho que pelo menos umas 4 novelas. Pode ser até 5. Mas olha, Babilônia, Paraíso Tropical... Eu tenho certeza que tem mais 2, gente. Mas eu não sei agora. Mas vou falar dessas 2. Bom, Paraíso Tropical... Maria foi uma das nossas entusiastas, assim, essa mulher livre e que tem humor e que estimula, assim, ao mesmo tempo muito aguerrida, muito séria, muito comprometida com o trabalho. Ela foi uma das pessoas que me ajudaram muito a esculpir a minha personagem, a esse trabalho, o êxito desse trabalho. Né? Mas na contramão do nosso encontro de alegrias e sucessos, a gente tem Babilônia, que foi um exemplar fracasso, porém, diferente da maioria das novelas onde o fracasso faz com que as relações fiquem totalmente contaminadas e tristes e bad vibe, o oposto. Por quê? Porque Maria de Médicis, esse sol, essa pessoa que falou, bom, a gente tá num navio naufragando, mas bora ser feliz se amando. E é isso, porque ela tem essa vivacidade, ela tem esse tesão de trabalhar, de ser amiga, celebrar a amizade, e isso no trabalho também. Então, isso fez com que a gente atravessasse por essa tempestade, por essa dificuldade, né, gente? É muito sofrido. Você tá com uma novela que todo mundo odeia, que todo mundo fala mal, que todo mundo acha que é péssimo, e que você mesma tá achando que não tá muito legal, enfim, e tá se achando. Mas quando você faz isso com gente maneira do lado, trazendo o melhor da alegria de estar junto, de tentar e de não dar muita importância, sem perder a seriedade, né? Tem uma frase que eu adoro: a alegria não tira a seriedade. Então a Maria, sendo super diretora, né, que lida com orçamento, que lida com questões, né, super de muita responsabilidade, ela nunca deixou de ser essa pessoa vivaz, que celebra o encontro, a arte do encontro no trabalho e fora do trabalho. Então, uma sorte, um achado na vida. Por isso que eu sou amiga inseparável dela. Obviamente, no mundo mágico da edição, a Maria não sabe dessa fala da Camila e provavelmente está escutando isso junto com vocês, com um sorrisão de orelha a orelha. Maria, numa sociedade machista, as vivências do homem são fatalmente diferentes da mulher. Aí eu queria saber sobre o olhar e as vivências de uma diretora mulher. Eu acho que tem várias coisas. Uma coisa, por exemplo, é a cena de sexo, né? Porque eu acho que a gente tem a mania de expor o corpo da mulher, né? O peito da mulher que aparece, a bunda da mulher que aparece, né? A mulher é muito exposta nas cenas de sexo, e eu tenho muito cuidado com isso, né? Em proteger minhas atrizes nas cenas de sexo, em deixar um set com pouquíssimas pessoas. Quando tem câmera mulher, é a câmera mulher que eu ponho para fazer a cena de sexo, né? Eu acho que isso é uma coisa da sensibilidade. Eu acho que a gente é mais cuidadosa nesse sentido. Eu tenho essa sensação. Uma das sequências mais fazer foi a cena com o Fabrício no Sol, que ele arranca o vestido dela na igreja, expulsa ela é humilhada. Aquilo, para mim, foi uma dor enorme a fazer, mas eu me escalei para fazer, porque eu falei, tem que ser eu. Botar um homem aqui vai ser muito pior. Eu é que tenho que fazer isso aqui. E conversei muito com Fabiola, conversei muito com o Fabrício, a gente foi construindo aquilo, né? A gente foi, né? Tinha o Chay também que ali ajudou na coisa do acolhimento dela, porque era uma cena que para mim é muito doída, que assim, eu não escreveria aquela cena como foi escrita. E eu acho que ali eu me escalei mesmo sabendo que ia ser muito difícil para mim, né? Eu passei uma madrugada inteira gravando essa sequência. E assim, não usei talkback, a gente não usava talkback, tudo eu falava baixinho com a Fabiola, com o Fabrício. A gente fez todo um clima para aquilo ser mais suave, né? Ser menos doloroso, assim. Então, eu acho que isso a gente tem uma suavidade que é maternidade, não que a gente seja frágil, não é a mulher frágil, né? É diferente. Mas tem uma suavidade que até nos foi imposta há muito tempo pela sociedade, que ajuda nessas horas. Eu acho que ajuda a ser mãe,
ajuda, né? Você tem um filho, você ajuda em cena com criança, porque, assim, é muito difícil cena com criança, e você tem as crianças de televisão, muitas vezes, mães que impõem aquelas crianças, né? Querem que aquelas crianças trabalhem. E isso, assim, eu acho que a gente tem uma cena de bebê que, graças a Deus, todo mundo reclama no Twitter, o bebê nasceu enorme, graças a Deus, porque a gente gravava com bebês, gravei uma vez um parto com um bebê de 15 dias, eu fiquei em pânico com aquele bebê de 15 dias, naquele estúdio, com aquele bando de gente. A moleira. Fiquei apavorada, eu lembro que eu fiquei apavorada, e aí hoje em dia tem uma lei, graças a Deus, que a criança só pode gravar depois de 3 meses, e você fecha a parada da criança antes da criança nascer. Então, você não sabe se a criança vai nascer pequenininha, grande, não sei o quê. Então, realmente, às vezes, você vai gravar cena de nascimento com um bitelão desse tamanho, né? Mas aí, sempre que reclama, eu fico puta, que eu falo, que é a porra da criança de 15 dias, para ficar doente, para se fuder, para não sei... Caralho, sim, vai ser o bebê grande, sim. Porque os robôs são bons para uma certa... Assim, saiu, de repente funciona, a gente ainda não tem robôs tão legais, assim, até vi, acho, no Pantanal, que eu achei... Acho que em Pantanal, ficou... Mas tem que ser um take voando, porque se ficar no take, não rola. Você via que o bebê da Ilana, no Um Lugar a Sol, funcionava porque era um bebê de incubadeira, prematuro, né? Então, que você não precisava ver aquele bebê vivo, mas você tem que ter o sorriso do bebê, você tem que ter a alegria do bebê na cena do parto, e aí vai ser pitelão e foda-se, aguentem o pitelão. Nasceu com 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e sim. Você se deixa, porque eu sei que você é tuiteira assumida, você se deixa levar muito, porque tem muita groselha, né? Tem muita gente que fala, e assim, como é difícil, não é só sentar, oi, tudo bem, vamos gravar. Mas você tenta não absorver. Eu comecei a entrar no Twitter em Babilônia. Quando eu entrei em Babilônia, eu comecei a entrar no Twitter para ver os comentários, né? Porque a novela estava com problemas. E aí a gente criou um trio de personagens, eu, Tainá Miller e Camila Pitanga, que eram as Falcianes, e a gente começou a comentar a novela, sem parar no Twitter, as 3, e a gente fazia vídeo, as 3, a gente fazia fotos, a gente brincava, mandava cenas, a gente começou a movimentar o Twitter para ver se movimentava a Babilônia. E foi a partir daí que eu comecei a frequentar o Twitter, e hoje em dia, o Denis fica puto com isso, que eu assisto o capítulo de novela, como eu já assisti mesmo antes, na edição 2, 3 vezes, eu assisto o capítulo no Twitter, eu assisto vendo os comentários das pessoas, eu quero saber, sim, o que funcionou, o que não funcionou, não que eu vá concordar com tudo, mas eu quero ouvir o que as pessoas gostaram, o que as pessoas não gostaram, o que acharam péssimo, o que não ficou de bom tom. Eu acho fundamental, eu acho que é uma arena muito interessante. É uma bolha, né, gente? A gente sabe que o Twitter é uma bolha, não é a opinião pública, mas é um lugar interessante. Eu gosto de acompanhar. É um termômetro, né? Eu acho muito interessante acompanhar o que tá sendo falado da novela, principalmente os primeiros capítulos e os últimos capítulos, eu assisto com o Twitter aberto. Quem que deu a ideia dos congelamentos de Rock Story? Nessa coisa de fazer equipe participar, há alguns anos que eu criei isso, e aí o Denis curtiu, a gente faz um concurso. No início da novela, os assistentes de direção têm que apresentar um estilo e conceito de stock shot, porque eu acho stock shot um saco. Então, um estilo e conceito de stock shot e um estilo e conceito de congelamento. Por quê? Porque eles são jovens, estão cheios de ideias, eles fazem isso com tesão, filha da puta. Então, a gente sempre tem alguém que traz esse conceito. No Rock Story, por exemplo, os stock shots, o Tomás Cividanes trouxe a ideia de como era rock, a gente fazer os stock shots com sons. Se você for ver os stock shots de Rock Story, tem sempre uma coisa de som, um amolador, não sei o quê, um negócio que bate ali, tem tudo conectado por som e não tem as casas. Aquela coisa, vai da casa para dentro da casa. Eu odeio isso, odeio. Mas tem autor que pede que tenha. Os stock shots não mostravam a casa, eles mostravam detalhes do cenário, a foto do porta-retrato, a guitarra, ou não sei o quê, era sempre isso. E isso foi uma ideia que o Tomás apresentou e rolou. E a dos discos foi a Tereza, minha irmã, que apresentou, ela falou, Rock Story, vamos fazer a cena final, virar um disco, e o disco entra dentro daquela capa que é a cena final. E que tem alguns que eu amo, que gente, do Nirvana, do Rock Story, é o meu preferido, porque era um capítulo que acabava com a menininha dentro da água, nadando, e era um clima tenso, era um gancho assim, que era meio ruim, porque você acabava com a menininha dentro da água. Aí, essa capa virou a capa do Nirvana, né?
que ficou sensacional. 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 Tem várias que eu amo. Assim, essa ideia da Teresa foi gênia e é dos meus congelamentos preferidos de todos os tempos, é esse. Eu acho muito genial. Eu acho um recurso ótimo. Eu acho que, obviamente, tem novelas que não cabem. Por exemplo, hoje é tão bonito você ver Pantanal acabando num fade-out, assim. Óbvio que, de novo, o gosto é que nem bunda, né? Cada um tem o seu. Mas eu lembro que quem lançou o congelamento lá atrás foi o senhor Denis Carvalho. Acho que foi em Corpo a Corpo. Olha, eu nem sabia isso. Nem sabia. Foi em Corpo a Corpo. Não, gente. E aí, deles, né? Os capítulos de Vale Tudo, ela é moderna até hoje. Ele faz um carro entrar dentro do estúdio para fazer passagem de cena. É uma loucura o que é de moderno Vale Tudo. Com recursos muito inferiores. Limitados, né? O Denis, ele é muito curioso, né? O Denis, você vai falar com ele, ele viu todas as séries, ele viu todas as novelas, ele vê todos os programas, ele vê. Eu falo, caralho, Denis, não sei como você consegue ver tanta coisa. E ele traz muitas propostas, assim, o Denis é um garoto. Aliás, o Denis é um garoto e tudo, o Denis é um adolescente, a energia dele no set é de adolescente, ele é um garoto, né? E eu acho que é isso que é muito legal, o Denis, na idade dele, é um cara que está sempre, ele não sentou e ficou lá, deixa eu fazer do jeito que eu não. Ele está sempre procurando um desafio, né? E isso é uma outra coisa que eu aprendi com ele, que eu acho genial, assim, você nunca se acomodar, né? Naquilo que você já sabe fazer, do jeito que você já sabe, isso é fundamental também, né? E ter muito tesão pelo veículo, né? Porque eu imagino, acho que até queria que você desenvolvesse depois, porque eu acho que imagino que tem muito diretor querendo fazer cinema, de novo, é importante ter diretores com um olhar diferenciado e tal, mas assim, que tem quase vergonha de dirigir novela. E o quanto é um tesão fazer novela. Cara, eu amo fazer novela, eu vou te ser muito sincera, eu amo muito mais fazer novela do que assistir novela. Eu amo fazer novela. E eu acho que essa coisa da contaminação, entre mil aspas, do cinema na novela, eu acho ótimo. Acho que trouxe uma beleza, trouxe uma estética interessante. Só que você tem que fazer isso com tesão, sabendo que você está fazendo novela. Mas você pode trazer tudo isso de lindo, de maravilhoso que o cinema tem. Hoje em dia a gente já não faz com 4 câmeras e o estúdio, que traz uma decupagem muito mais interessante, né? Você usa muito mais recursos cinematográficos. Eu acho que isso tudo acrescenta. Eu acho que o cinema e esses diretores que vieram de cinema, que vieram de série, eles baforejam uma novidade, uma beleza que eu acho fundamental. Mas sem esquecer que você está fazendo novela, né? É novela. Eu me via, tanto com o Denis quanto com a Denise, numa coisa muito de dividir. Assim, é claro que uma palavra final seria deles, mas eu discutia com o Denis dizia, o Denis até brincava, gente, vocês acham que eu que mando, a Maria que manda em tudo, né? Porque eu só falo o que ela deixa, o que ela fala que não é para fazer, eu não faço, né? Eu brigo muito com o Denis, né? A gente fala que a nossa relação é igual marido-mulher mesmo, a gente briga de bater a porta da edição, sair um xingando o outro, todo mundo... Amo. Pá, aquela tensão, não sei o quê, a gente briga sério, assim. Aquela fase do casamento que você não transa, mas você briga e ama, mas ama. Não, mas a gente briga porque a gente tem ideias muito fortes, os dois, e os dois são generosos, mas os dois também querem suas ideias impostas. E assim, como o Denis foi tão generoso, me dá tanto espaço, eu assumi um espaço que eu também não quero não ter ele, assim. Então, assim, com o Denis eu via muito essa divisão, né? É claro que se ele falasse não ia ter, mas era raro, assim, isso acontecer. Mas em termos práticos, assim, de tipo, e talvez até caminhando depois para o seu último trabalho, que aliás foi premiado, parabéns, né? Que é Juntos a Magia Acontece, o que teve de... O que fez valer essa questão da diretoria, da direção artística? E aí estou falando em recursos de arte, literalmente, de grafismos, de cor, de paleta. E tem, primeiro, uma coisa de que, obviamente, quando eu divido com o Denis, eu tenho que mostrar para ele, né? Eu tenho que mostrar para ele dizer, ótimo, adorei. Dizer não gostei, eu falar para ele, vai gostar sim, porque é bom. Ele fala que ele não me aguenta, ele diz que eu mando nele sem parar, que ele não me aguenta. Eu lembro que lá em Babilônia, que deu aquela merda, não sei o quê, às vezes o Silvio de Abreu ia... Mas essa cena aí tá esquisitíssima. O ator tá de costas, não sei o que. Você fala, quem dirigiu ele? Eu. Não era ele. Mas ele assumia sempre como se fosse ele.
Qualquer reclamação que tivesse da novela, ele falava que era ele, sempre, em todos os trabalhos. Ele sempre assumiu isso. Então, eu não ia ter papai Denis assumindo tudo. Eu te teria que assumir. Então, isso dava esse medinho, mas dava esse tesão de pintar aquilo tudo do meu jeito, fazer com o meu tempo, uma coisa que era toda conectadinha, que eu podia fazer com muita calma, mas que tinha, sim, o meu jeito de fazer, né? Eu, por exemplo, uma coisa que para mim é fundamental, para o Denis também, mas é que eu acho que eu faço de uma maneira diferente, é a leitura com elenco, né? É a leitura antes da gente começar a preparar, a gravar. E nas leituras de Juntos a Magia Acontece, eu tinha uma questão, assim, quando eu fui chamada para fazer, que eu falava, cara, tinha que ser um diretor preto, ou uma diretora preta fazendo isso, e não eu, né? Eu tive muito essa questão. E aí eu liguei para algumas amigas, né, de movimento e tal, elas falaram, Maria, você está certa, teria que ser. Mas você é aliada, a gente sabe que você é aliada da luta, então vai lá como aliada. O que eu fiz? Eu fiz todas as mesas de leitura com a autora junto, que era a Cleissa, com o elenco todo, com a Kênia Maria, que ficava ao meu lado, porque eu falei, Kênia Maria, tem coisas que eu vou errar pela minha branquice, eu não sei o que acontece, mas é uma coisa muito pontual e que eu marquei uma vez, uma cena das crianças correndo na rua e os meninos jogando futebol sem camisa. Aí as meninas falam, não, eles não podem estar sem camisa. Eu falei, mas por quê? Não, porque menino preto não fica sem camisa correndo na rua. A mãe não deixa, porque é um risco do caralho. Eu nunca iria pensar nisso, porque eu sou privilegiada, branca, meu filho pode sair sem camisa, correndo pelo meio da Jardim Botânico e nada vai acontecer. Então, assim, eu tinha que... Caralho, Maria, sim. Ouvir, entendeu? Ouvir muita coisa nas leituras, porque aí era o Milton falando, era o Fabrício, que é um super pensador desses assuntos, falando, da Camila também, que estuda e fala sobre esse assunto, então, a criança falando, era a Cleissa que escreveu falando, então, para mim, aquilo já era um fazer daquele especial, ele tinha que passar por aquela mesa com aquelas pessoas, porque eu sou uma branca dirigindo um especial que era majoritariamente, não, 99% elenco negro, né? Só os brancos eram as participações, era a Cia, Alice e Coco, né? E Zezé, Folessa, que eu fiz questão, falei, eu quero que os grandes atores façam a pequena participação. Eu quero que esse elenco negro é o protagonista e é o estrelar, e as pequenas participações, aquela que é do elenco de apoio, né? A Zezé Polessa foi lá para dar uma fala, a Alice Wegman tinha 2 falas, né? A Araci tinha 3. Eu achava importante botar essa galera na coadjuvância, que eu acho que tinha isso, desse protagonismo negro, que é o que falta. E eu acho aí, estendendo, que falta na criação, né, no roteiro e na direção. Você não tem diretora negra, na TV Globo você tem uma agora, né? É um absurdo, você tem que ter mulher preta dirigindo, mulher preta falando, mulher preta escrevendo, porque não adianta, né? Eu lembro, não sei se você lembra disso, a gente fez uma foto para Marie Claire, todas as diretoras, e houve uma grande polêmica, cara, só tem mulher branca. E eu lembro que eu discutindo com a Maíra Tiamá, e que é muito minha amiga, e ela me ligou, avisando que ia sair os posts e tal, ela falou, olha, vai sair e tal, você tem que entender que não é uma questão pessoal, porque primeiro eu fiquei magoada, falei, mas eu não sou racista. Isso que a gente tem que entender, não é eu que não sou racista. É sim, a gente devia ter se ligado quando viu aquela foto e falar, caralho, tá certo isso aqui? Tá certo só ter mulher branca aqui? Isso é o que a gente está falando sobre mulheres? Não é. Eu sei que eu não quero mais fazer um trabalho que não tenha uma mulher preta dirigindo comigo. Eu não quero mais fazer isso. Não quero nunca mais ter um trabalho que não... Se tiver mais de uma diretora, eu quero que tenha uma mulher preta, não, uma autora preta. Não, eu não acho que é impossível a gente fazer de outra maneira. Assim. Mas eu acho que aí, voltando, né, o que é você ser a minha primeira direção artística, é porque eu considero muitos dos meus trabalhos com o Denis também uma direção artística. Eles, para mim, eu me considero diretora artística junto ali também. Mas, assim, o Juntos teve essa coisa de fazer no meu tempo, do meu jeito, né? Pintando aquilo junto, de novo, com o Henrique Salles, meu
meu diretor de fotografia, a gente pintando aquilo, a gente escolhendo, eu queria muito que aquilo tudo fosse de verdade, que tudo fosse em locação, que nada fosse estúdio, que as pessoas se vestissem com roupa de gente normal, que não fosse figurino, que não fosse arte, que tudo parecesse com a casa da gente. O importante para mim ali é que fosse quase doc, de uma certa maneira, mas infestado de magia, porque é uma história mágica, né? É uma história que tem aquele olhar daquela criança que traz a magia para aquela família toda, né? Era a coisa do Natal, aquilo tinha que sempre ter um brilho de magia em todas as cenas, mesmo com a realidade que elas tinham, né? Tudo tinha que ter, em algum momento, aquele brilho daquela menina quando ela vê, ela põe o bonequinho lá em cima, que vem a luz, né? Que aquilo tinha que estar em todos os lugares, né? Assim, aquele Papai Noel do final que eu amo. E foi, assim, um trabalho que também eu fiz uma outra coisa que eu gostaria sempre de fazer, que é fazer junto com o autor, assim. A Cleissa foi em todas as leituras, em todas as gravações, em toda a finalização, em todas as escolhas, assim, de figurino, de arte. Eu escolhia, mas eu passava com ela, que eu queria entender se aquele era o olhar que ela tinha também. Aquele Papai Noel, a gente levou um tempo, né, para escolher, porque não tem, obviamente, no mercado um Papai Noel negro para comprar, né? E tem umas coisas que eu aprendi, por exemplo, que é muito ofensivo você ter uma boneca, um Papai Noel que fosse com aquele preto, com aquele olho branco, que é meio bugalu, né? Você não pode ter aquilo. Então, é isso que eu digo, são coisas que eu aprendi na escuta nesse processo. Esse processo, para mim, ele valeu não só como produto final, que eu amo, eu adoro aquele especial, mas como o processo de construir ele foi muito importante para mim, assim, muito importante. Eu acho que isso também me faz relembrar o que você estava falando, que no final do dia acho que você tem, óbvio que é muito legal ver o produto no ar e com sucesso, e com repercussão, mas você tem muito tesão de trabalhar, eu amo, né? Do dia a dia. Eu tô há 2 anos, quase 3 anos sem pisar no set, eu tô louca. Eu tenho medo de passar num set no amigo, tirar o amigo da cadeira e falar, deixa eu dirigir essa, que eu tô louca por um set. E você, assim, com os amigos, você organiza a mesa, fala, esse senta aqui, vamos montar desse jeito. Essa pessoa, e eu tenho um vício horroroso, que é assim, eu sento numa mesa com alguém, eu olho o fundo da pessoa, eu falo, esse fundo tá chapado, não tá bom aqui. Caralho, Maria, não é locação. A gente pode sentar nessa mesa aqui, não, mas essa mesa não tem profundidade. E eu sou mandona, eu organizo tudo, eu sou um saco. Igual, mandona, geminiano, de novo, eu sei que você odeia signo, mas no final gêmeos é bem isso, né, Maria? É mandona, mas é generosa. Mas é uma generosidade que eu aprendi com os meus mestres. Eu aprendi essa generosidade com eles, sabe? Com eles, com o Paulo José muito também, assim. Paulo José é uma figura que eu também gosto sempre de citar, porque foi muito importante, assim, no meu aprendizado nessa carreira, assim. Mas, assim, é o lugar que eu mais gosto na vida, é um set. E eu gosto de set dos outros também. Assim, as pessoas, vê um set, exausto, nem vou entrar no set. Cara, se tiver um set, eu quando passo, às vezes tem um set de alguém gravando, eu sento, fico olhando, fico conversando, falo com as pessoas, vou lá, vejo, converso com o diretor. Eu amo o set, eu acho o lugar mais tesão do mundo. Acho o lugar mais tesudo do mundo, mais mágico do mundo, mais delicioso do mundo. É onde eu gosto de morar. Maria, para terminar, me fala de suas contemporâneas que estão aí brilhando. Eu sei que a Nath, que é tua amiga próxima, vai dirigir Cara e Coragem agora. Enfim, só para fazer essa ode aí, já que você honrou tanto o seu passado, né? Me fala aí quem que você está batendo palma agora. A Nath, a Nath e eu fizemos uma coisa que poucas vezes funcionou em televisão, a gente dividiu uma direção geral. Em Geração Brasil, a Denise botou eu e Nath para dividir a direção geral. Isso é muito difícil, né? Porque você está com 2 olhares, e a gente sempre teve um olhar muito junto, e a gente fez brilhantemente aquela novela como grandes companheiras e parceiras e criadoras. Então a Denise chama a Natália de minha diaba loura, eu de minha diaba morena. Agora eu já estou loura, porque, né, a gente não envelhece, fica loura. Então ela só nos chama as diabas, e a gente tem até hoje, né? Eu e a Natália, a gente tem uma coisa engraçada, a gente digita junto a mesma coisa. A gente comenta
os ranços das mesmas pessoas, a gente gosta dos mesmos produtos. E a Natália, Natália tem uma formação que é fundamental, que é de roteirista, né? A Natália foi muito tempo roteirista. A Natália é do teatro, ela tem uma escola de teatro. E a Natália é curiosa e audaciosa. Eu já estou louca para ver Cara e Coragem, que ela me disse que é a coisa mais diferente que ela já fez. Eu estou histérica para ver. Eu acho que eu vou lá um dia da edição dela. Você falou, você tem que ir lá no Oeste, tem que ir lá no set, futucar. Vou lá futucar. Dessas outras minhas contemporâneas, tem a Flávia Lacerda, que é uma gênia. Assim, a Flávia é uma criadora, né? A Flávia trabalhou ali muito tempo com Guel, depois até fez novela comigo, com Denise, com Denis, comigo. E a Flávia também é uma diretora que escreve, é uma diretora corajosa, porque ela não tem medo de fazer algo que, de repente, todo mundo diz que vai dar errado, ela vai lá e faz. E que também, né, ela está agora lá na HBO, coordenando, se eu não me engano, a parte de humor e tal. E é também, eu acho que, assim, do meu quarteto fantástico, né, Natália, Flávia, Luísa Lima, que eu já falei antes, mas que volto a falar, é uma poeta, é uma diretora de uma sensibilidade, de uma inteligência, de um apuro artístico, além de ser uma pessoa maravilhosa, todas essas, né, eu amo essas todas. A Noa Bressani, que é um nome que tem que se ficar de olho, que é uma diretora que já fez algumas novelas comigo, está fazendo Pantanal, ela fez muitas das coisas de Madeleine no Pantanal, aquela apresentação de Madeleine, ela tem no DNA, né, filha de Júlio Bressani, né? Filha de Júlio Bressani. DNA. E que também é uma dessas diretoras mulheres que está despontando aí, que eu acho sensacionais. Sem falar, obviamente, das que estão aí já arrebentando há anos, como a Amora, né, que é esse portento de diretora que a gente vê aí rompendo 1000 barreiras. E Maria de Médici, eu até brinquei no roteiro, faz um pitch de elevador, o que é a Maria de Médici? Já contrata em Maria de Médici. Eu tenho feito muito pitching de mim mesma, né, nas reuniões. Então, pronto. Então, acho que se você tem uma diretora com Maria de Médici, primeiro você tem uma diretora com uma experiência de 29 anos fazendo novela, 29 anos fazendo audiovisual, 29 anos lidando com equipes de 100, 300, 400 pessoas, 29 anos lidando com elencos de 15, 20, 60, 70, 80 pessoas, uma diretora que ama atores. Ator, para mim, é o principal da cena, é para eles que eu vivo, é eles que eu quero que sejam felizes. Uma diretora apaixonada por fotografia. Eu acho que a fotografia é uma das partes mais importantes do meu trabalho. Uma diretora que ama fazer o que faz com tesão absoluto. Olha, eu não sei quem está escutando, mas eu, com certeza, já estou convencido. Matei Odete é um podcast produzido pela Las Palmas Studio, com apresentação, edição e roteiro e tudo mais de Leandro Guima. Até a próxima. Oi, mãe, tudo bem? Seguinte, eu acabei de entrevistar a Maria de Médici. Aliás, é só chorar, Maria. O que você acha de mulheres finalmente em postos de comando na televisão? Olha, Lê, eu acho maravilhoso, porque eu acho que a mulher tem sempre um outro olhar, um olhar diferente, né? Então, cada vez mais mulheres escrevendo novela, dirigindo, participando mais dessa grande, né, dessa grande coisa que é a novela, que faz o público se identificar com tantas coisas. Eu acho que a mulher dirigindo, eu acho que ela tem esse olhar diferente e pode ser muito legal para a novela. Eu acho que tem um ponto a mais para a novela. Parabéns a elas.